Oi, crianças, tudo bem? Então, antes de a gente iniciar a nossa célula, né, a nossa lição da semana, eu quero te encorajar. Como assim, tia? Você quer me encorajar? Então, nós nós temos passado, né, por muitos dias difíceis, né? Principalmente você, que é criança, que é juvenil, né? Talvez a sua mãe, seu pai, os seus avós, seus tios não deixa você sair para fora de casa para nada, nem para ir para o mercado, para nada, né? E eu vejo que tem sido difícil para vocês. Eu percebo isso, né? E eu entendo, né? Que talvez vocês fiquem trancados dentro de casa, né? E não fazem, vocês não fazem muita coisa, porque tem um monte de lição da escola para fazer, né? E além das lições da escola, ainda tem as lições da célula. Só que eu quero falar que tem uma diferença das duas lições. As lições da escola, elas são muito importantes para vocês. Por quê? Se vocês não estudarem, como que vocês vão ser alguém na vida, né? Muita gente fala isso, né? Como que você quer ser alguém na vida sendo que você não quer estudar? Eu acho que você já deve ter ouvido isso, né? Mas você precisa estudar. Por quê? Porque você precisa ter algo na sua vida futuramente, né? Você precisa ter um emprego, você precisa, talvez você quer ajudar a sua família, talvez você quer comprar um carro, uma casa, talvez você queira viajar, talvez você queira ajudar na igreja também. Mas como que você quer fazer tudo isso, sendo que você ainda não aprendeu a ler direito, você ainda não aprendeu a escrever o seu nome, né? Talvez você ainda não consegue falar com as pessoas porque você não aprendeu a falar direito. Então, tudo isso é consequência de não estudar, né? Se você estuda, você sim tem uma boa linguagem, você tem uma boa escrita, né? Então eu quero te encorajar também que mesmo sendo chato, que deve ser sim muito chato, né? Eu estudo, eu sei que é meio chato também, a gente tem que estudar em casa. Às vezes a gente não consegue se concentrar, às vezes a nossa mãe pede, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e a gente tá bem na hora da aula. É meio estranho, né? E é meio chato também. Só que é esse momento que nós estamos passando hoje, né? Então eu queria te encorajar para você não parar de estudar, para você de fato ir atrás, né, estudar até o último, dar o seu máximo. Por quê? Porque é muito importante nós estudarmos hoje em dia, né? E as pessoas que não estudam, elas têm uma consequência muito ruim. Elas têm uma consequência muito triste. Amém? E eu também queria te encorajar a participar da célula, de fato, né? Eu sei que alguns estão participando comigo lá na célula presencial, né? Mas nós temos a célula no YouTube também. E eu sei que você conhece o YouTube muito mais que eu. Você conhece muitos YouTubers por aí, né? Então eu sei que você sabe mexer tanto no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, e você sabe também mexer no YouTube, amém? Então nós temos aí a lição, todas as semanas nós estamos tendo a lição, né, da célula, e eu quero te encorajar a assistir a lição da célula, né? É muito importante a lição da escola também, mas as lições da célula também é ainda mais. Por quê? Porque nós precisamos se alimentar da palavra de Deus. Amém? Nós precisamos sentir a presença de Deus. Porque eu quero te perguntar uma coisa: você se sente amado? Muitos vão falar, sim, tia, eu me sinto amado. Você sempre fala que eu sou amado e tudo mais. Só que você, pensa aí no seu lugar, você é de fato amado? Eu quero te deixar essa pergunta, por quê? Porque talvez você não se sinta amado, talvez você se sinta excluído pela sua família, talvez porque você seja criança ainda, não sei, né? Talvez você se sinta meio, sabe, inútil para algumas coisas. Mas eu quero te falar que Jesus, ele não pensa disso em você. Jesus, ele não pensa isso sobre você. Jesus, ele pensa coisas boas a seu respeito. Então, eu quero te falar para que você se alimente da palavra de Jesus. Amém? Nós estamos aqui toda semana fazendo as lições da célula. Então, eu quero te encorajar a você, de fato, né, assistir as lições, entender as lições e refletir, né? Parar um pouquinho de mexer no celular. Depois da lição, você começa a refletir sobre a lição, sabe? Ore ao Senhor. Ai, tia, mas eu não sei orar. Oração é mais que uma conversa.
Oração é simplesmente uma conversa. Amém? Então, ore ao Senhor. Converse com Ele. Às vezes você está passando por dias difíceis, então fale com o Senhor. Deus, eu preciso do Senhor aqui. Fale comigo, sabe? Muda o meu coração em relação a isso. Eu quero sentir a sua presença, sabe? Eu quero sentir o seu amor sobre mim. Porque o Senhor, Ele vai mostrar o seu amor sobre você, amém? Então, eu quero já iniciar a nossa célula. Então, eu quero que você ore aí no seu lugar comigo hoje. Hoje você não vai repetir essa oração comigo. Hoje você vai orar, amém? Então, eu quero que você ore, né? E declare sobre essa célula. Eu quero que você declare que será uma célula abençoada. Que será uma lição abençoada. Que você entenderá todas as coisas que Deus quer te mostrar com essa lição, amém? Então, feche seus olhos aí no seu lugar e ore comigo, amém? Amém, Senhor Jesus. Eu apresento essa célula diante do Senhor, eu apresento essa lição diante do Senhor. Eu quero declarar, Senhor, que essa lição vai penetrar no coração de cada criança que está assistindo agora. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, que essa lição venha trazer uma revelação a cada criança. A revelação de vida, a revelação que o Senhor é a vida. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, Pai, que a tua presença vai estar em cada lar. Eu declaro que a sua presença vai estar em cada coração agora, em nome de Jesus. Senhor, eu declaro que toda dispersão, eu declaro, Senhor, que toda desconcentração, Senhor, caia por terra agora. E que, de fato, cada criança venha estar focada na sua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, agora nós vamos para a nossa lição. Amém? Amém. Então, agora, antes da hora da nossa história, nós vamos ter o nosso quebra-gelo. Amém? E o nosso quebra-gelo de hoje, nós vamos falar sobre heróis. Amém? Então, vamos lá. Vocês conhecem algum herói? Algum herói? É claro que vocês conhecem, né? Vocês devem conhecer, sim, com certeza. Deve ter assistido bastante filme aí, né? Então, vamos falar de alguns aqui, ó. Tem o Aquaman, tem o Batman, tem o Superman, tem o Flash, tem o Homem-Aranha, tem vários, né? Tem vários. E qual é o poder deles, desses super-heróis? Assim, o Flash, o poder dele é de correr muito, né? Ele corre muito, muito, muito. O Aquaman, já o forte dele, o poder dele é ficar nas águas, não é verdade? Ele habita ali quase nas águas, né? O Superman. O Superman, ele é muito forte, ele tem o poder de voar também. Mas, e se eu falar pra vocês que o poder desses super-heróis é limitado? Como assim, tio? O poder deles é limitado? Então, tem coisas que o super-herói faz, né? E tem coisas que ele não consegue fazer, porque ele não tem poder pra isso, né? Que nem o Aquaman. O Aquaman, o nome dele já fala. Ele é das águas. Ele gosta de ficar ali e tal. Ele tem um poder. Mas o Aquaman, ele tem poder de jogar fogo? Ele tem o poder de salvar vidas, colocando fogo em alguém, colocando fogo assim em algum lugar pra... Tá, não tem. Não é o forte dele. Por quê? Porque qual que é o forte dele? Qual que é o poder? Das águas, né? Tem um poder ali de, né, ter um manuseio com as águas e tudo mais, né? É que eu não sei muito bem explicar, mas o Aquaman o nome já fala. Só que ele não tem o poder de fogo, né? Então, esses super-heróis aí da TV, dos filmes, eles têm poderes, eles são top, eles são da hora, só que eles são limitados. Só que tem alguém que não é limitado, sabe por quê? Porque ele é Deus. E é Jesus. Lembra daquela música? Jesus é Deus, Jesus é Deus. Então, Jesus, ele é Deus. Então, ele tem poder para todas as coisas. Então, Jesus, ele é um herói que ele não é limitado. Ele é ilimitado. Por quê? Porque ele consegue fazer todas as coisas. Amém? Ele tem poder para fazer sobre todas as coisas. E qual que é a maneira de nós vermos o poder? É através da fé. Fala pra mim. Fala pra mim assim, pra mim não. Fala com você mesmo aí na sua casa. Fala assim, a maneira de ver o poder de Deus é através da fé. Amém?
Amém, crianças? Então, agora é a hora da nossa história. E eu vou mostrar a nossa história para vocês hoje, ó. É a nossa lição 11, o nome da nossa lição, né? O nome da nossa lição é a nossa lição 11, que diz um chamado à vida. Olha só. Olha esse desenho aqui, que da hora. Tá vendo? Eu contei já essa história para alguns que estavam lá na célula presencial. Eu já contei. Mas eu vou contar agora, né? Explicando muito mais sobre essa história, amém? Então, a nossa história tá lá, obviamente tá lá na Bíblia, né? No nosso livro, que é o livro mais perfeito da vida, tá lá na nossa Bíblia. Lá no livro de João também. Lá no livro de João, no capítulo 11. Então, você abre aí a sua Bíblia no livro de João e no capítulo 11, amém? Do 11 em diante é toda essa história, amém? Eu vou contando para vocês aqui. Então, vamos lá. Ó, texto bíblico, João 11, amém? Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de um lugar chamado Betânia, onde moravam suas irmãs, Maria e Marta. Então, era Lázaro, Maria e Marta, amém? As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Jesus amava muito Marta e a sua irmã, e também Lázaro. Mas, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Então, disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judeia. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Então Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha só. Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse: Se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou: Onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor, responderam. Então Jesus chorou. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: tirem a pedra. Olha só, peraí que ainda tem mais. Tem mais da história. Ó. Então Jesus, ele foi lá até onde Lázaro estava sepultado e ordenaram para que tirassem a pedra, né, que estava fechando o túmulo lá. E aí, Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Disse Jesus: Se você crer, você verá a glória de Deus. Então, tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste, que tu me enviaste. Depois de dizer isto, gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Jesus disse: Desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Muitas pessoas que tinham ido visitar Maria e Marta
viram o que Jesus tinha feito e creram nele. Olha só o milagre que Jesus fez, gente. Olha só o milagre que Jesus fez. Então, agora vamos dar uma outra olhada aqui no nosso desenho, olha. Olha só o nosso desenho. Tá vendo? Jesus aqui no canto, ó. Jesus aqui no canto. Aí aqui a Marta aqui, ó. E aqui é o Lázaro, olha só. O Lázaro todo enfaixado, desenrolando ele. E aqui eu creio que é os discípulos, né, de Jesus que estavam meio que, meu Deus, né? Ele ressuscitou mesmo. Né? E olha só o que Jesus fez. Isso tem a ver com o poder e a glória de Deus. Agora a gente vai explicar a nossa história, amém? Amém. Então agora nós vamos entender um pouquinho da nossa história, amém? Então vamos lá. Os amigos de Jesus, né, que era o Lázaro, a Maria e a Marta, né? Eles eram muito amigos, né? E quando surgiu um problema, eles chamaram Jesus. Eles falaram, não, eu vou chamar Jesus, sabe por quê? Porque Jesus, ele vai curar Lázaro. Então, por isso que eu vou chamar Jesus. Amém? Então, é a mesma coisa que aconteceu com ele, acontece com quem tem Jesus. E você tem Jesus. Amém? É só chamar Jesus. Chame Jesus. Jesus, ele vai resolver o seu problema. Amém? Então, é muito importante nós entendermos, né, que da mesma maneira que Jesus, ele amava Lázaro, Maria e Marta, ele ama você também. Amém? Ele não amava só eles lá há 2000 anos atrás. Não, ele ama você também. Amém? E você precisa entender que Jesus, ele pode mudar qualquer situação. Jesus, ele quer dar um bom emprego para sua família. Jesus, ele quer ajudar você a tirar boas notas na escola. Jesus, ele quer e pode fazer qualquer coisa para mudar. Só que nós precisamos aprender a orar e pedir. Amém? Porque a única maneira de você chamar Jesus é através da oração. Amém? Por isso que é muito importante nós orarmos. Amém? É muito importante nós orarmos, que nem eu falei para vocês lá no início da nossa célula. Eu quis encorajar você. Por quê? Porque é através da oração. Imagine só se você parar de orar. Como é que você vai chamar Jesus? Jesus ele vai ficar lá, né? Na hora que você chamar, Jesus vai vir. Só que você não chama Jesus porque você não ora. Por isso que é muito importante a oração. Amém? O Lázaro, Maria e Marta, eles sabiam que Jesus era importante para eles. Por isso que eles foram lá e chamaram Jesus. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso, né? E além da oração, tem também o jejum. Eu acredito que vocês já ouviram falar sobre o jejum. É muito importante nós jejuarmos também. O jejum e a oração, eles têm um grande poder juntos. Ele tem grande poder diante de Deus. Amém? O jejum, da mesma maneira que eu oro e eu jejum, o jejum, ele é o quê? Ele é a forma de eu crer no poder de Deus para mudar qualquer situação. Então, vamos dar um exemplo aqui. Né? Eu estou desempregada, né? Então eu decido orar e jejuar para mim ter um emprego, né? E o que eu estou fazendo com isso? O que eu estou fazendo jejuando e orando? Eu estou crendo no poder de Deus para mudar minha situação, né? E trazer o quê? O emprego, não é verdade? Então eu estou crendo que Jesus, ele vai me dar um emprego. Por isso que eu estou jejuando e eu estou orando. Amém? Mas o que é muito importante também, além dessas duas coisas, que é a oração e o jejum, nós precisamos também esperar o tempo certo. Nós precisamos esperar. Sabe por quê? Porque quando nós não esperamos, dá um problema, gente. Dá um problema muito grande quando a gente não espera o tempo certo. Amém? Amém? Então, repete assim comigo. Fala assim, quem crê, espera até acontecer. Amém? Vamos lá entender isso, né? Às vezes, quando a gente está esperando algo, né, acontecer, quando a gente está esperando Deus agir, né, o que acontece? A situação piora. A situação piora tanto que a gente começa a pensar, não, eu vou parar de orar. Eu vou parar de orar porque não está adiantando nada. Quanto mais eu oro, mais piora, mais a situação piora. E agora? Eu vou parar de orar, não está adiantando nada mesmo. Só que eu quero te falar que esse é o teste da fé.
Amém? Deus, ele age na hora certa. Ele age na hora certa. E nós precisamos, de fato, esperar o tempo de Deus. Amém? Por isso, nós devemos continuar orando e crendo. Amém? Porque uma hora Deus, ele vai agir. Que nem lá na história de Lázaro, né? O que que acontece? Maria e Marta, elas chamaram Jesus, né? Elas chamaram Jesus, só que o plano de Deus qual que era? Não era curar, era ressuscitar Lázaro. Só que elas não sabiam disso. É a mesma coisa comigo e com você. Talvez nós estamos esperando algo, talvez você está esperando algo que, sabe, tá demorando muito, muito, muito para acontecer, né? Mas você tá orando, lembre-se disso. Você tá orando para algo acontecer, só que não tá acontecendo, né? Só que qual é o plano de Deus? A gente não sabe. A gente não sabe, talvez Deus ele quer dar algo melhor do que você tá pedindo, do que você tá chamando, né? E você nem sabe. Aí você vai lá, para de orar, e o que que acontece? Não acontece nada, porque Deus ele ouve quando nós o chamamos. Se nós paramos de chamar Jesus, já era. Amém? Então nós precisamos entender que é o tempo de Deus. Amém? Então vocês devem aprender essa lição. Ó. Repete comigo, fala assim. Quando eu estiver orando sobre qualquer situação, eu devo esperar até Jesus responder e mudar a minha situação. De novo, repete comigo. Quando eu estiver orando sobre qualquer situação, eu devo orar e esperar até Jesus responder e mudar a minha situação. Amém? Então, muitas pessoas por aí não veem Jesus respondendo, não veem Jesus agindo na vida delas, porque elas param de orar. Elas não conseguem esperar o tempo certo. Elas não conseguem esperar o tempo de Jesus. Só que o tempo de Deus, ele é o melhor tempo para nós. Nem nós não sabemos quando vai acontecer. Só que nós sabemos que o dele é o melhor. A melhor coisa a fazer é esperar o tempo de Deus. Amém? Então, Jesus, ele disse, se você crer, você verá a glória de Deus. Amém? Então, a maneira de nós esperarmos é crendo, né? É crendo que Jesus vai agir na hora certa. Na hora certa. Então, fala assim comigo. Jesus, ele tem o tempo certo. Amém? Então, ó, repete assim comigo. Fala assim. Quando Jesus fala, o milagre acontece. Amém? Então, assim, Maria e Marta, elas criam que Jesus, ele poderia curar Lázaro. Só que elas nem sequer imaginavam que Jesus poderia ressuscitar eles dos mortos. Eu acho que nem passava na cabeça delas e de ninguém ali naquela época, né? Só que eu quero falar que hoje, sabia que hoje tem pessoas que pensam como elas duas. Tem pessoas que pensam que Jesus, que Deus, ele pode fazer coisas, né? Ele pode mudar coisas, mas outras não. Porque parece ser tão impossível que elas pensam, não, Jesus, ele não pode fazer isso, não. É impossível ele fazer isso. Só que lembra lá do quebra-gelo? Jesus, ele é um herói que ele tem poder para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Ele tem poder para qualquer coisa. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Vocês já viram lá no teatro? Vocês já viram lá no teatro, né, no cinema, até em televisão mesmo, né? Tem atores que eles falam uma frase, né? E aí eles combinam, um ator combina com o outro, né, uma palavra, né, para que o outro entrasse em cena. Então, assim, vamos supor, tem um ator aqui, aí esse ator, ele começa falando uma frase, tá. E aí, quando ele para de falar essa frase, ele fala uma palavra, né? Que aí esse ator aqui, ele já sabe que essa palavra é para ele entrar em cena. Deu para entender? Então, eles combinam ali, tipo de uma palavra-chave, né? Para que um entre em cena, para que um ator possa entrar em cena assim, sem ter erro. No momento exato, ele entrar em cena. Não é verdade? O nome disso é deixa, né? E a deixa, essa é a deixa, né? Que é o nome dessa, né? Todo desse esquema aí que os atores fazem, né? É a palavra que o outro entra em cena
né? No momento exato, sem ter erro, né? Deu para entender o exemplo? Então, é a mesma coisa com Jesus. É isso que acontece com a nossa vida, não é verdade? Quando aparece algo que parece impossível, né, para nós, essa é a deixa, ou seja, essa é a chance de Jesus ele entrar em cena e fazer o milagre. Amém? Deu para entender? Então, quando Jesus fala assim para mim, comigo, fala. Quando Jesus fala, o impossível acontece. Amém? Então, foi assim que aconteceu com Lázaro, né? Lázaro, ele tava morto há 4 dias já, né? Ninguém imaginava, poxa, acho que Jesus vai conseguir ressuscitar Lázaro, né? Não, ninguém pensava nisso, né? E ele já estava morto há 4 dias, né? E aí Jesus, ele falou, Lázaro, vem para fora. Então, Jesus, ele ordenou. Amém? Jesus, ele tem poder sobre a morte. Amém? Jesus, ele tem poder sobre qualquer coisa. Você vê que quando Jesus falou, ele estava morto. Só que quando Jesus falou, ele veio para a vida. Amém? Então, eu quero te falar. Se existe alguma coisa na sua vida que parece impossível de acontecer, né? Deus, ele quer que aconteça isso, né? Então, chama por Jesus. Chame e espere a sua resposta. Amém? Vocês precisam chamar Jesus. E a chave, né, para nós chamarmos Jesus mesmo? É nós orarmos. E além de nós orarmos, nós precisamos jejuar também. E o que mais mesmo? Esperar. Nós precisamos esperar em Jesus. Amém? Jejuar, orar, sem parar até que aconteça. Amém? Porque só assim a gente crê no poder de Deus. Amém? Então, se existe algo, peça ao Senhor, chame ao Senhor. Amém? Amém? Então, agora nós vamos memorizar o nosso versículo. Nosso versículo é muito fácil, eu já falei aqui durante a lição. Amém? Então, nosso versículo, né, é esse aqui. Ó, tá lá no livro de João 11:40 e diz: Disse Jesus: Se creres, verás a glória de Deus. Esse versículo é muito, 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 muito poderoso. Amém? Se você crer, você vai ver a glória de Deus. É simples. Amém? Então agora nós iremos para o nosso desafio da semana. Sim, vai ter o nosso desafio, sim. E o nosso desafio da semana são perguntas que eu quero que vocês me respondam lá no WhatsApp, lá no áudio, amém? Manda um áudio e fala, Gabi, a primeira pergunta, essa é a resposta, a segunda é essa, a terceira é essa, amém? Fechou? Então eu vou fazer as perguntas agora e eu quero que você se concentre aí para responder, amém? Eu vou aguardar as suas respostas, amém? Então vamos lá. Primeira pergunta. Como se chamavam as irmãs de Lázaro? De novo, como se chamavam as irmãs de Lázaro? Segunda pergunta. Durante quantos dias Lázaro ficou morto? De novo, durante quantos dias Lázaro ficou morto? Terceira pergunta. O que Jesus disse para Marta? De novo, o que Jesus disse para Marta? Quarta pergunta. O que Jesus fez quando chegou em frente ao túmulo de Lázaro? De novo, o que Jesus fez quando chegou em frente ao túmulo de Lázaro? Quinta pergunta e última, bem? Vocês se lembram do que Jesus disse para Marta? De novo, vocês se lembram do que Jesus disse para Marta? Bem? Então são essas as perguntas. 5 perguntinhas, vai, tá tranquilo. Vocês, qualquer coisa, se vocês tiverem dúvidas, vocês voltam lá na hora da história, amém? Que lá na história tá tudo completo, amém? Então, é isso. Eu quero agradecer vocês, né? Porque eu sei que tem gente que me assiste, né?
E eu quero desafiar a todos vocês a assistirem. Amém? Eu quero que vocês assistem, se concentrem. Essa lição é muito importante porque nos leva de fato a orar a Deus, né? De fato nos leva a chamar Jesus, né, para resolver qualquer situação da nossa vida. Amém? Então eu quero te agradecer, eu quero dizer que eu amo muito vocês, muito mesmo. Amém? A tia tentou visitar vocês lá na semana passada, mas tinha alguns que estavam em casa e outros não. Mas eu quero dizer que eu amo vocês, né? A tia tá sempre ali no WhatsApp. Se vocês quiserem me chamar, podem me chamar. Eu amo muito vocês, espero que vocês estejam bem, que a família de vocês estejam bem. E aí a gente vai se falando. Amém? Amo muito vocês. Tchau.